Quem é você na fila do pão? Hoje eu quero fazer essa pergunta para cada um de você que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Quem é você na fila do pão? Por que eu falo isso? Há um tempo atrás eu li um livro chamado Quem é você na fila do pão? E uma coisa me chamou muita atenção nesse livro, que é sobre posicionamento. Durante 10 anos, eu estudei muito, fiz muitas faculdades, fiz diversas coisas que agregaram nos meus conhecimentos. Mas sempre me faltou alguma coisa na minha vida. Sempre me faltou o posicionamento de quem eu sou de verdade. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu construí muito conhecimento, mas no final das contas, quem eu era de verdade? Quem eu era dentro dessa fila do pão, dentro desse imenso mercado que nós vivemos hoje, que se nós não nos posicionarmos, a gente acaba sendo engolido dia após dia. A gente pode ter cursos, pode ter faculdades, pode ter mestrados, doutorados, mas se a gente não entender, primeiramente, quem nós somos de verdade e como nós devemos nos posicionar, fica impossível da gente se destacar, seja naquilo que a gente queira fazer. Então, mais do que apenas um conhecimento, é importante você entender uma coisa nesse exato momento. Esse vídeo de hoje vai mudar completamente a sua realidade. Fique até o final, porque você vai entender a importância de você se posicionar como um verdadeiro especialista naquilo que você faz. Porque você vai ver que ao longo da história, diversas pessoas construíram carreiras. Algumas foram generalistas, outras foram especialistas, outras experts e outras que chegaram no patamar mais acima de todos, que é o da estrela. Não estrela no quesito de fama, mas estrela no quesito daquela pessoa que ela é admirada por outras pessoas por aquilo que ela faz. Nós temos diversos nomes que nós conhecemos muito bem, e esses nomes, eles já partiram, e esses nomes continuam sendo falados por muitas pessoas, até mesmo pela nova geração que está vindo. Então hoje eu quero te mostrar a importância de como você deve se posicionar e como que isso pode mudar a sua realidade. Eu trouxe então este conhecimento, que é pautado no livro Quem é você na fila do pão? Nessa primeira imagem, você já vê uma imagem declarada sobre um projeto arquitetônico. E qual seja esse projeto arquitetônico? Muitos fazem projetos de casas, mas aqui o projeto é a própria pessoa em si, ela sendo construída, ela sendo arquitetada. E esse primeiro título chama muita atenção, o negócio de ser você. Porque para pensar comigo, você pode construir um negócio, você pode construir uma carreira, você pode construir também aquilo que você tanto quer, um negócio, uma empresa, uma loja, seja o que for. Mas enquanto você não construir um negócio chamado você, fica impossível de você ter sucesso naquilo que você faz. A gente tem diversos exemplos claros, diversas pessoas que batem a cabeça a vida inteira, montam isso, montam aquilo, não dá certo. Para nisso, começa em outra coisa e vai levando a sua vida ano após ano da mesma forma. E conforme eu falei no início desse vídeo, eu esperei 10 anos da minha vida para entender apenas uma coisa que eu entendi nos últimos tempos para cá: a importância de eu conhecer o meu negócio chamado eu mesmo. Porque assim como eu, muitas outras pessoas têm uma ambição de negócio, mas enquanto você não se posiciona, você não consegue enxergar com clareza, e as pessoas também não conseguem te enxergar com clareza. Porque entenda uma coisa, o que vende não é o produto, mas o que vende é como você se posiciona. Porque antes da pessoa comprar o produto, ela vai comprar primeiro o vendedor daquele produto, ou seja, você. Então, enquanto você não se posiciona, enquanto você não assume o seu papel de quem você é de verdade, você não vai conseguir ter sucesso naquilo que você faz. Então, essa primeira imagem que você está vendo aqui deixa muito claro sobre essa importância desse conhecimento. E ali a gente vê nessa próxima imagem uma pergunta muito importante, conforme eu falei no início desse vídeo. Quem é você na fila do pão? Então ali a gente vê
diversos bonecos que podem representar pessoas, que podem representar mercados, diversas pessoas ao redor de apenas uma única pessoa. Aquelas outras pessoas, ela não sabe quem elas são. Elas estão seguindo, como se diz no ditado de hoje, elas estão seguindo a multidão, ou até mesmo num vocabulário até mesmo mais simples que muitas pessoas falam, elas estão seguindo a boiada. Porque o que um conjunto de bois, um conjunto de vaca faz? Um segue o outro. Então, aquela multidão está apenas um seguindo o outro. Se um está fazendo um negócio aqui, eu também vou fazer esse negócio aqui, porque eu vou dar certo também nesse negócio. Não dou certo nesse negócio, eu vejo outra pessoa fazendo outro negócio, eu vou lá e começo também a fazer esse negócio. E nisso a pessoa vai gastando anos e anos da sua vida. E o interessante é que a pessoa ela acha que ela é eterna, ela acha que tem uma vida eterna, que sempre vai ter a vida. Mas o tempo passa, os anos passam e provavelmente muitas das vezes chega também a velhice para essa pessoa. E ela investiu diversos anos da sua vida investindo em algo completamente errado ou completamente equivocado, pelo simples fato que ela queria aquele negócio, queria como desejo de ter aquele negócio. Eu já tive diversas experiências, diversas vezes eu investi muitos anos da minha vida em coisas completamente ao contrário daquilo que eu fui chamado para fazer. Eu diversas vezes dei ouvido para pessoas que me disseram, faça isso, faça aquilo, isso é bom, isso é bom. Então, durante muitos desses anos a gente vai perdendo tempo e depois a gente percebe que se a gente tivesse desde o início ter tido essa construção desse conhecimento sobre nós mesmos, a realidade seria completamente diferente. Então, aquela pessoa que está no meio daquela imagem, no centro, ela representa aquela pessoa que despertou. Não despertou no sentido que ela é melhor do que outras pessoas, mas é aquela pessoa que realmente descobriu quem ela é de verdade. E ali fala, a invisibilidade cobra o imposto mais caro do mercado. Não importa a sua excelência técnica, se as pessoas não sabem quem você é, você perde dinheiro, perde oportunidade e relevância. Então a gente vê que a invisibilidade, conforme mostra ali, cobra um imposto caro diante do mercado. Porque, conforme eu falei, o mercado ele não vai reconhecer apenas o seu produto. Porque, entenda isso, o seu produto ele é consequência de quem você é de verdade. Então, à medida que você não conhece o seu valor, à medida que você não se conhece, o seu produto também não vai ser conhecido. Você pode vender algumas coisas, mas aquilo vai ficar empacado no mesmo lugar. Então, tudo começa diante dessa invisibilidade, porque enquanto você permanecer invisível dentro de um mercado, as pessoas também te enxergarão como uma pessoa invisível. Por mais que você tenha um produto bom, um produto excelente, mesmo assim você vai continuar sendo invisível. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe 14, 18 horas por dia, você vai continuar sendo invisível dentro desse mercado. E assim conforme a lógica do imposto, que a gente paga muito imposto no Brasil. Assim também é na sua realidade e também na sua carreira profissional. Você vai pagar um imposto muito caro, ou seja, você vai pagar o seu tempo, você vai pagar o seu sucesso que você poderia ter se você tivesse descobrido quem você é de verdade nessa fila desse pão. Então, ali mostra sobre o ciclo do invisível. Você corre atrás de clientes justamente porque nunca construiu uma imagem que fizesse os clientes correrem atrás de você. O mercado fica em dúvida e na dúvida o mercado não compra. Então, a gente sabe que a lógica, não desde agora, mas há um bom tempo, a lógica é pautada no que? Você deve correr atrás do seu cliente. Então, a gente acaba passando por certas humilhações, certas dificuldades. Por quê? Ao invés das pessoas correrem atrás de nós, nós corremos atrás das pessoas, atrás dos clientes. E olha que interessante, quem trabalha com precificação de serviços sabe muito bem sobre isso, que à medida que você oferece o seu serviço para a pessoa, se aquela pessoa está precisando de um serviço, mas ao invés dela vir até você, você oferecer o seu serviço para ela, naquele momento você está abaixando as guardas e ela vai estar assumindo o controle daquela negociação que você está fazendo.
O que eu estou querendo dizer com isso? Ao invés de você dar o seu preço para aquela pessoa, é a pessoa que vai dar o preço dela para você. Então ela vai precificar você de acordo com aquilo que você fez, ou seja, você ofereceu o produto para ela. Então, no caso, você ofereceu o seu serviço para ela. Mas ao contrário, se essa pessoa te liga, ela vem até você, você vai dar o seu preço, vai negociar com base nas suas regras, com base nas suas condições. Aí sim, você está agregando valor naquilo que você está fazendo, ou seja no seu produto ou seja no seu serviço. Então, o que as lojas e muitas empresas fazem isso também? Elas não agregam valor aos seus produtos, elas querem correr atrás dos clientes e fazer eles comprarem, fazer eles venderem para esses clientes. Então, diante dessa lógica, entra muitas das vezes o que acontece. Você não faz um precinho melhor, você não negocia, você não dá um descontinho. Então, não que seja errado, que você deve sim dar desconto, mas você deve dar desconto de acordo com aquilo que você acha que deve dar. Porque não é simplesmente você deve agradar simplesmente o cliente, mas ambas as partes têm que sair compensatória e tem que sair vencendo nessa disputa. Então não adianta nada você tentar satisfazer o seu cliente querendo apenas que ele continue comprando de você, mas você tem que tirar um lucro e a pessoa também que está comprando o produto tenha o lucro diante desse ato. Então, a gente foi ensinado uma vida inteira que nós devemos correr atrás dos clientes, que nós devemos se esforçar atrás dele. Mas a gente vê que a lógica do mercado é completamente diferente. Não é você correr atrás, mas eles procurarem o seu produto. Porque eles sabem que o seu produto existe, sabem que a sua loja existe. Basta você criar um marketing que vai fazer eles virem até a sua loja. E diante desse ato existe todo um conceito que você deve fazer diante de precificação, diante de visual da sua loja, ambiente, som, cheiros e tudo aquilo que o neuromarketing nos ensina e nos mostra como deve ser feito para que você venha atrair mais clientes. Então, a lógica inicial disso tudo é você entender quem que você é diante dessa fila. Porque você analisando a capa desse vídeo, você vê muito bem que é uma pessoa que está cortando um pão. E aquela pessoa ela está com medo de que o último pedaço de pão não dê para você. Então, é exatamente isso que acontece na realidade. Então, esse diagnóstico ele mostra a irrelevância comercial. Porque o que hoje nós temos diante do mercado? Nós temos dois lados, o especialista anônimo e a autoridade posicionada. Existe uma grande diferença diante disso tudo. Quem que é o especialista anônimo? O especialista anônimo ele é conhecido como caça-clientes implorando por atenção. O que é isso? É aquela pessoa que ela tem um conhecimento grande, ela tem um produto bom, mas é o famoso caça-clientes. Ele vai atrás do cliente implorando para o cliente comprar o seu produto. Mas, pelo contrário, existe o outro lado, que é a autoridade posicionada. Então, o que essa pessoa que é autoridade no seu mercado, no seu nicho, no seu assunto, o que ela faz? Ela vai atrair clientes que chegam já como vendidos. Então, ao invés dela correr atrás dos clientes, ela vai atrair aqueles clientes para a sua loja, para o seu produto, para o seu negócio, que aqueles clientes basicamente já estão comprados aquilo que eles querem, ou seja, já estão vendidos os seus produtos para essas pessoas. Pelo simples fato que eles não enxergaram valor simplesmente porque você é um especialista, mas eles enxergaram valor porque você é uma autoridade no assunto. E agora esse outro lado retrata sobre a precificação do especialista e a precificação da autoridade. A precificação do especialista, o que ele vai fazer? Ele vai brigar por preço e vai oferecer desconto. E aqui está um grande erro, o que muitas pessoas fazem. Ela vai vender um produto e antes do cliente mencionar ou até mesmo falar alguma coisa sobre desconto, aquela própria pessoa fala, por exemplo, esse produto é R$200, mas com um descontinho eu consigo fazer ele por R$50, por R$150. Nesse ato daquela pessoa que ela é especialista oferecer o desconto para aquela outra pessoa, ela já está matando o próprio produto dela, porque ela está mostrando para o cliente que talvez aquele produto não seja tão confiável assim,
mas eu vou abaixar ele um pouquinho mais para você sair na vantagem. E aqui está o grande erro que grandes pessoas conhecem, até mesmo pessoas especialistas no assunto, porque eles entendem que o que funciona numa venda é brigar por preços e colocar um desconto logo de cara. E a gente vê que as coisas não funcionam dessa forma. Não para todas as pessoas. Algumas pessoas vão nas lojas porque querem descontos. E nessas pessoas é justo fazer isso. Mas nem todas as pessoas são desta forma. Já pelo contrário, a autoridade posicionada, o que ela faz? Ela vai ditar o preço e vai criar uma lista de espera. Então, ao invés dela ficar brigando por preço, por exemplo, se chegou outra pessoa lá, deu um preço menor e essa autoridade que já é posicionada no assunto, no ramo ou até mesmo na profissão, ela vai ditar o seu preço. O meu preço é esse e se você quiser, tem uma lista de espera. Então você me espera algumas semanas, alguns meses ou até mesmo alguns anos. Então, nesse ato, ele já vai estar transmitindo a autoridade que ele é. Ele vai estar transmitindo o quão bom o seu serviço é. Então, o que ele transmite para a pessoa que está querendo comprar o seu serviço, o seu produto? Ele está transmitindo que o serviço dele é tão bom, que o produto dele é tão bom, que precisa de uma lista de espera. Por outro lado, na questão do especialista, na questão da decisão, também influencia grandiosamente. O que o especialista faz? Ele vai aceitar o que a vida joga no seu colo, ou seja, os clientes ruins. Então, o que o especialista? Ele aceita qualquer coisa que vem para ele, seja clientes bons, seja clientes ruins, tudo aquilo que vem para ele, ele vai aceitar, ele vai entender aquilo como uma venda. Mas entenda uma coisa, se você aceita qualquer tipo de cliente, você pode ser que em determinado momento você vai gastar muita energia, muito tempo para um cliente que talvez vai demorar para comprar e muitas das vezes até mesmo nem vai comprar de você. E essa é a grande ilusão daquela pessoa que quer manter todos os seus clientes dentro de uma planilha, dentro de uma lista, para que eles venham ter sempre lucro no seu negócio. Às vezes é necessário você deixar um pouquinho de lado esse cliente que é considerado, entre aspas, ruim, e você focar mais naqueles clientes que são fiéis nas suas compras, que compram constantemente e compram também facilmente o seu produto. Não porque eles precisam de comprovações do seu produto, mas porque eles sabem da qualidade do seu produto e o quanto o seu produto é bom. Então, a autoridade que ela é bem posicionada no assunto, o que ela vai fazer? Ela vai escolher os projetos com os quais ela quer trabalhar. Então ela vai definir, esse projeto eu quero, esse eu não quero, esse eu não quero e esse eu quero. Então ela vai definir o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar, o que ela quer mexer, qual é realmente o cliente que vale a pena ela se esforçar tempo, energia e esforço para atrair e também converter aquele cliente. E por outro lado, do especialista relacionado à percepção. O que o especialista enxerga do cliente? Ele enxerga que ele é mais um no meio da multidão técnica. Então, para o especialista, ele não vai enxergar um cliente como uma coisa diferenciada, como uma pessoa diferenciada, mas para o cliente, para o especialista, o cliente é apenas mais um. Seja aquele cliente bom ou seja o cliente ruim. Então, ele vai colocar todos os clientes dentro do mesmo quadro, dentro do mesmo nicho ao qual ele está seguindo. Já ao contrário, a autoridade ele é completamente diferente. Ele vai entender e vai ver que todos os clientes são diferentes. Não são todos os clientes iguais. Cada cliente ele é único, capaz de resolver um problema específico. Então, a pessoa que ela é autoridade posicionada, ela tem uma visão completamente diferente. A gente vê nesse quadrante que ela é uma pessoa que ela é pautada, que vai atrair clientes, vai ditar o preço, vai escolher os projetos e vai ser o único no assunto ao qual ela está seguindo. Bom, entendido isso, é importante agora a gente entender sobre a matemática por trás do marketing pessoal. Que o marketing pessoal ele é pautado em como você se enxerga e também em como as outras pessoas se enxergam. E é uma coisa que a gente demora muito tempo para a gente entender isso, demora muito tempo para valorizar a importância do marketing pessoal e também do desenvolvimento pessoal. Que a partir do momento que você começa a se desenvolver
ter autocontrole, começa a ter conhecimento de suas próprias capacidades, habilidades, limitações. E aqui é pautado dentro daquelas 5 forças de Potter, que mostra muito bem sobre isso. Mostram também sobre a matriz SWOT, que são as suas fraquezas, que são as suas fortalezas, que são os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a si mesmo, assim como você conhece um produto, você conhece um produto que é fabricado. Então, se você pega um mouse desse, você vai ver os pontos fortes, os pontos fracos desse mouse, vai ver as suas fraquezas e as suas fortalezas. Baseado nessa marca, ela é uma marca boa, então é uma marca pautada em uma coisa forte, que é uma coisa durável. Qual seja talvez seus pontos fracos? Talvez seja o seu material. Quais são as ameaças? Quais são as suas fortalezas? Então, a gente tem que entender isso ao longo da vida e a importância desse conhecimento. Então, qual seria pautada nessa imagem que você está vendo aqui? A matemática por trás do marketing pessoal. Tudo começa então ali com um gatilho da autoridade. E ali você vai ver, o histórico define a percepção. Quando o mercado te reconhece como expert, sua opinião deixa de ser questionada e passa a ser reverenciada antes mesmo que você abra a sua boca. Então, a partir do momento que você é um especialista, um expert naquilo que você está fazendo, você começa a ser visto de outra forma. Provavelmente você já deve ter visto nas redes sociais. Quando acontece alguma coisa, algum evento, alguma coisa, as pessoas elas querem saber a opinião daquela pessoa que é expert no assunto. Por exemplo, tem acontecido muito nos últimos dias que é suposta, entre aspas, aparição de OVNI lá no Paraná. E a gente vê que tudo aquilo foi uma montagem que foi feita desde o início. E o que as pessoas quiseram saber? Elas procuraram especialista em ufologia para entender sobre aquele caso, se realmente aquilo é real. Tanto que depois foi desmascarado e foi trago a verdade, tudo aquilo que estava sendo feito por detrás dos panos. Então, as pessoas, elas são dessa forma. Elas não querem, a princípio, trazer uma verdade. Eu acho que isso aqui é errado. Mas elas querem entender. Deixa eu procurar essa pessoa aqui que é expert no assunto. Deixa eu ver o que ela está falando. Então, baseado naquilo que aquela pessoa fala, naquilo que aquela pessoa se posiciona diante do assunto, aquilo ali vai definir se aquilo ali realmente é verdade ou não é. Então, o expert no assunto, naquilo que ele faz, ele vai ativar na pessoa um gatilho de autoridade. Então, antes mesmo dela abrir a boca, ela já vai trazer um respaldo, vai trazer uma resposta para uma dúvida de uma pessoa, ou até mesmo de um cliente. E entrando para o outro patamar dessa estrutura, a gente vê o poder de precificação. E ele fala, faz a fama e deita na cama. A percepção da autoridade é o que separa o profissional que cobra 1.000 do que cobra 10.000 pelo exato mesmo serviço. Provavelmente você já deve ter visto pessoas que cobram um determinado valor e outras pessoas que fazem o mesmo serviço cobrando até mesmo 10 vezes mais sobre o mesmo serviço. Então, ali, a diferença não é a questão de quantidades de anos de experiência somente, não é apenas habilidade, mas sim como aquela pessoa se posiciona diante daquele ato. Então, diante daquele posicionamento que aquela pessoa tem ao cobrar o seu produto, seu serviço, ou seja, o que for, ela tem um poder de precificação. Então, ela pode pôr um determinado valor, mesmo ela fazendo a mesma coisa que aquela outra pessoa está fazendo, mas o ato dela cobrar aquele valor vai justificar a qualidade do seu produto, pelo simples fato dela ser um expert no assunto. Então, conforme aquela frase que diz assim, faz a cama, faz a fama e deita na cama. Então, o que está querendo nos mostrar isso? A partir do momento que você faz a sua fama, você faz o seu nome, você pode simplesmente descansar na sua cama. Ou seja, você pode relaxar porque você já fez o seu nome. É o que muitas pessoas falam. Primeiro você faz o seu nome, depois você descansa, você relaxa. Então, a partir do momento que você faz o seu nome,
você tem uma disponibilidade para poder relaxar e usufruir daquilo que você fez. Então, a gente vê muito bem o que tem acontecido muitas vezes nos dias atuais também. São pessoas que, por exemplo, uma marca de café vende o mesmo café da outra, muitas vezes até mesmo mais caro daquele próprio café. Então a gente vê a diferenciação de um produto com o de outro. E o terceiro pilar retrata sobre o resgate da liberdade. E ele fala: ter clareza da sua imagem tira você da corrida dos ratos. Você deixa de aceitar tarefas e cargos indesejados sem sua autorização. Então, a partir do momento que você começa a se posicionar como expert naquilo que você está fazendo, você deixa de aceitar qualquer migalhas que é colocada para você. Você deixa de colocar preços baixos naquilo que você faz. Você deixa de não colocarem o valor que você não quer naquilo que você está fazendo, seja o seu produto ou seja o seu serviço. Então você deixa de aceitar qualquer coisa. Você sai de uma corrida de ratos e entra para uma corrida de especialistas e experts no assunto. Mas, conforme falei desde o início, tudo é uma construção de conhecimento ao longo dos anos. E são renúncias que vão sendo feitas ao longo dos anos que vai fazer você ter esse resgate da sua liberdade e novamente assumir o controle da sua vida. Então, a gente vê o quão isso é importante para cada um de nós. E essa base que mostra aqui nessa imagem agora, retrata muito bem sobre isso, sobre a base é mercantilizada, mas o topo é exclusivo. E aqui a gente vai dividir em 6 etapas, basicamente. A primeira retrata sobre o generalista. O que seria o generalista? O generalista é aquela pessoa que ela sabe de tudo um pouco, ela é especialista em nada e não é consultado. Então, o que é o generalista? Aquela pessoa que faz de tudo um pouco. Não é aquela pessoa valorizada no assunto que ela está fazendo. Ela não é valorizada por seus conhecimentos específicos naquela área. E eu vejo muito bem o que tem acontecido nos dias atuais, pessoas que entram dentro de cargo de generalistas. Eu, por conta própria, eu acho isso uma ofensa para a pessoa, porque a pessoa trabalhou muitas vezes 20 anos dentro de uma empresa e ela vai e recebe um cargo de generalista. É uma pessoa que vai generalizar o conhecimento que ela tem para as pessoas. Mas qual é o conhecimento que ela tem? Conhecimento de tudo. Então, muitas vezes a pessoa fica de fora de grandes decisões que impactam diretamente uma empresa. Então, o generalista é basicamente pautado nisso. O outro patamar já vem o especialista. E a gente vê que o especialista ele está acima do generalista. O generalista pode ter 20 anos de empresa, mas o especialista ele pode ter 10, que ele é acima desse generalista. O que é o especialista? É aquele que escolhe um ramo e ele é ouvido com atenção, mas só que ele não tem fama. O que o especialista faz? Ele escolhe um ramo específico e começa a seguir fielmente nesse ramo. Ele vai ser ouvido com atenção, mas ele não vai ter fama diante daquilo que ele está fazendo. Então ele pode muito bem ter o conhecimento, pode ter toda a estrutura, mas mesmo assim ele não vai ter a fama diante daquilo que ele faz. Por outro lado, vem agora a autoridade, um patamar menor com poucas pessoas que estão sobre aquele patamar. A gente vê ali nessa imagem, demonstra muito bem sobre isso, que o especialista tem bastante pessoas, na generalista tem bastante pessoas, mas na autoridade existem apenas 3 pessoas. Então, o que é a autoridade? A autoridade ela é reconhecida pelo mercado, possui histórico e credibilidade comprovada. Então, a autoridade é aquela pessoa que não apenas teve o conhecimento de algo, mas ela teve a vivência dentro desse algo. Então, é aquela pessoa que tem autoridade para falar sobre o assunto. Porque para pensar, uma pessoa ela só consegue falar sobre casamentos se ela já foi casada por muitos anos. Aquela pessoa só consegue falar sobre relacionamentos se ela já relacionou com muitos anos com a mesma pessoa. Então não é relacionar com várias pessoas, mas aquela pessoa que relacionou com uma pessoa durante muitos e muitos anos. Então ela tem a autoridade para falar sobre aquele assunto.
No meu caso, durante muitos anos eu tenho construído conhecimentos pautados dentro de desenvolvimento pessoal e espiritualidade bíblica. Então eu posso dizer que eu tenho autoridade no assunto para falar sobre isso. Não porque eu sou melhor do que alguma pessoa, mas porque eu tenho o conhecimento e também a prática e também a vivência dentro dessa realidade. Então acaba que o que é a autoridade? A autoridade é aquela pessoa que basicamente ela respira isso 24 horas por dia. Então ela só pensa naquilo que ela dedicou muitos anos da sua vida. Por outro lado, a celebridade, que é um patamar ainda maior, que é um patamar que existe em poucas pessoas também, que é o famoso o ponta de uma fama superar o nicho. Por exemplo, apresentador vendendo carne. Então, o que é a celebridade? É aquela pessoa que ela está chegando perto de um patamar elevado acima de tudo. Então, o que ele tem? Ele tem o prestígio e a fama. É como se fosse, entre aspas, uma pré-fama. É aquela pessoa que tem reconhecimento, ela tem um pouquinho de autoridade, tem um pouquinho também de especialista naquilo que ela está fazendo, que é a divulgação daquela mensagem. Então, a gente pode ver que a celebridade ela é muito bem reconhecida por isso, porque ela não apenas fez, mas também vivenciou por muitos anos. Por outro lado, a quinta etapa, a celebridade mais autoridade. Ali vai unir essas duas coisas, celebridade e autoridade. O que é? O auge humano. Dita o comportamento do mercado, o que vender e o que vão comprar. Então, a celebridade mais a autoridade, ela vai ditar como o mercado vai reagir, como vai ser o comportamento do mercado. Ela vai ditar para as pessoas inconscientemente o que ela vai vender e o que as pessoas vão comprar. Por isso que muitas vezes é usado a figura de famosos, figuras de celebridades, de pessoas de autoridade em assuntos para divulgar campanhas, para aparecer muitas das vezes nas redes sociais, na internet e também na televisão, porque aquelas pessoas, elas são não só celebridades, mas elas são autoridades no assunto ao qual eles estão fazendo. O exemplo disso, a gente vê muitas pessoas fazendo propaganda, como Celso Portiolli, que é não só apenas uma celebridade, mas uma autoridade na divulgação daquilo que ele está fazendo. E o último patamar, que é o sexto, que é considerado a estrela. A estrela, a gente pode entender como aquela pessoa que ela não é esquecida por outras pessoas ao longo dos anos. Esse é basicamente o último patamar acima de todos. Então, são, como se posso dizer, como está dizendo ali, são lendas imortais, que elas são muitas das vezes até mesmo reverenciadas mesmo depois de mortas, que são, por exemplo, no Brasil, o Ayrton Senna, e para fora do Brasil, que é o John Lennon. Então, por mais que as pessoas sejam novas, as pessoas conhecem hoje quem era John Lennon e quem era Ayrton Senna. Então, esses patamares representam muito bem como que funciona o mercado. E entenda isso, o mercado ele vai dar valor à medida que você der valor sobre você mesmo. À medida que você for escalando, à medida que você for crescendo, o mercado também vai te reconhecer. Então, entendido até aqui, agora entra uma parte muito importante. Quem é conhecedor sobre vendas de mercado vai entender muito bem o que essa imagem retrata. Ela retrata sobre um funil de vendas. Usa-se muito hoje dentro do marketing digital para retratar sobre como você deve atrair o cliente. Basicamente, o funil de vendas funciona como um funil por si próprio. Então, a boca do funil no marketing digital hoje, ele é conhecido como você captar certos tipos de cliente. Então, ali você não faz uma peneira, entre aspas. Ali você pega qualquer tipo de cliente. Depois, no meio do funil, você vai dando uma funilada. Você vai, de certa forma, trazer alguns clientes específicos. Então, diante de campanhas de marketing, do próprio marketing, você vai conduzindo as pessoas para aquilo que você quer. E depois, lá no final do funil, lá sim estão os seus verdadeiros clientes. Porque ali são pessoas que realmente não são curiosos. Elas querem realmente comprar o seu produto.
Então vai sendo feita uma tratativa ao longo dos anos, ao longo dos tempos, quer dizer, que vai fazendo esse cliente chegar até o final desse funil e realmente efetuar a compra do seu produto, ou seja, aquilo que você estiver fazendo. E aqui nessa imagem, diante daquilo que a gente já está falando, fala sobre o sacrifício do espaço em troca da densidade. O que representa essa boca desse funil? Ali representa então um mercado amplo. Então é onde todos tentam competir. Então você para pensar hoje, se você, por exemplo, quer entrar dentro de um mercado que vende, por exemplo, rações para cachorro, e é um mercado amplo, um mercado onde muitas pessoas já estão dentro daquele mercado. Então você vai ser apenas mais um dentro daquele mercado. Então acaba que ao invés de você ter um diferencial, você acaba se transformando mais um dentro daquele mercado. Ao contrário, se você afunilar esse mercado, o que você vai fazer? Você vai buscar uma área de atuação, que é um segmento específico dentro do mercado que você escolheu. Então, por exemplo, se eu vou entrar dentro do mercado de pets, ao invés de eu vender apenas ração, eu começo a vender, de certa forma, por exemplo, uma ração gourmet dentro daquele mercado. Então, por exemplo, se não existe ainda esse mercado dentro desse nicho de pet, então você vai, de certa forma, entrar dentro de um segmento específico. Porque o que muitas pessoas fazem hoje? Por exemplo, quando se sai do ensino médio, o que muitas pessoas vão fazer ou é engenharia de produção, ou é administração, ou é, muitas das vezes, até mesmo, que é curso de gestão de RH, que é o de recursos humanos. Então, são basicamente as três áreas que muitas pessoas quando acabam a faculdade, quando acabam, quer dizer, o ensino médio. Então, são basicamente um lugar onde já está saturado. Existem muitas pessoas ali dentro daquela área. Não existem pessoas dentro de publicidade e propaganda. Não existem pessoas dentro de marketing. Não existem muitas pessoas dentro de outras áreas que muitas pessoas não estão. Então, é importante entender isso. Diante do ato que você estiver vendendo ou até mesmo querendo anunciar alguma coisa, você tem que segmentar o seu mercado. Não é apenas seguir de acordo com aquilo que você acha. Depois que você segmentou um mercado específico, você segmentou dentro daquele mercado que você quer, você entra dentro de um nicho. E ali já está chegando perto do topo final, que ali você vai afunilando ainda mais o funil. Então você abre mão da maioria para dominar a minoria. A gente vê que muitas pessoas tiveram muito sucesso nas suas vidas, não foi porque elas fizeram iguais às outras pessoas grandes, mas porque elas fizeram completamente diferente. Porque, para pensar comigo, se você pega o exemplo de Geraldo Rufino, que foi uma pessoa que venceu na vida, ele poderia fazer igual às outras pessoas, mas o que ela fez? Ele fez um desmanche de peças de caminhão, que era uma coisa completamente inovadora que não tinha por aqui. Então, a gente vê que ele inovou dentro desse mercado. Ao invés dele fazer igual às outras pessoas, ele faz completamente diferente. E nisso ele consegue, então, nichar aquele mercado. Então, assumindo a capacidade da pessoa tirar um nicho, dela se envolver dentro de um nicho de um mercado, ela começa então a chegar na melhor das etapas que ela pode alcançar, que é do avatar, conforme você vê nessa imagem, que é o que? A pessoa fictícia exata, que é o nome, profissão, dores, precisão cirúrgica. O que eu quero dizer com isso? O avatar, ele é conhecido como aquela pessoa única. Então, conforme eu falei no caso do Geraldo Rufino, ele é uma pessoa que ele é conhecida hoje, então, como, se não é uma das maiores, não é a maior, uma das talvez das maiores desmontadoras de peças que vendem de caminhão. Então, que é a GR Diesel, se não me engano. Então, a gente vê que ele conseguiu entrar dentro de um mercado amplo, que é dentro do mercado de desmanche. Não se contentando com isso, ele foi entrando dentro de
áreas de desmanche. Então, ao invés dele ficar apenas dentro de uma área, comprar apenas sucatas de caminhão, ele começou a desmontar peças e vender essas peças. E por aí vai, porque eu não conheço muito bem sobre o mercado ao qual ele está, mas o que eu sei basicamente isso é sobre isso. Mas a gente vê qual que é a importância de você não entrar apenas dentro de um mercado e ficar estagnado dentro dele, mas você começar então a afunilar até chegar a um ponto que você vai se transformar como um avatar, ou seja, como uma referência no assunto ao qual você está naquele mercado. Então a gente vê nesse gráfico, mostra sobre o tamanho do público em comparação com a densidade da autoridade. Então, por mais que o público seja alto, ele tem sempre a tendência de cair se você não aumentar a sua densidade de atuação naquele mercado. E olhando para essa próxima etapa, a gente vai ver a arquitetura invisível de uma mensagem magnética. Então, não adianta nada se você tiver um produto bom, mas se você não tiver também uma mensagem magnética, de nada vai adiantar. E ali existem etapas que você deve trilhar. O produto central, conforme falei desde o início, o produto central é você. Então você precisa ter 4 etapas dentro desse produto central. Primeiro, a missão ao qual você está dentro daquele produto. Então, se o produto central é você, qual que é a sua missão? Você é o antagonista dessa missão. E ali mostra, todo protagonista precisa de um inimigo. Você não vence produtividade, você não luta contra a procrastinação. Uma empresa que vende ventiladores é fraca, uma que refresca o mundo é lendária. Então, o que eu quero mostrar nesse ponto? Você tem que ter uma missão. Se você, nesse caso, quer vender ventilador apenas para fazer vento em pessoas, você não vai ter tanto sucesso nisso. Mas se você quer vender ventiladores para você refrescar as pessoas e o mundo, você tem dentro daquele ato que você está fazendo uma missão a ser cumprida. Então é igual slogans que muitas empresas têm, que, por exemplo, no caso da Coca-Cola, um slogan muito conhecido, ele não fala para você, abra uma Coca-Cola, ele diz, abra a felicidade. Qual que é a missão deles desde o início? É através do ato de você tomar uma Coca-Cola, você vai ter felicidade, que vai sempre remeter diante de atos de família, diante de atos de confraternização, que vão fazer você ter experiências de felicidade. Isso é a missão. Por outro lado, você precisa também ter, em comparação com a sua missão, você precisa ter a história, ou seja, a narrativa de origem. Então, se você vende um produto, se você vende um serviço, tem que ter sempre uma origem daquilo que você está vendendo. Então, não adianta nada você simplesmente querer vender alguma coisa, você tem que ter uma origem e uma missão para aquela origem que você tem. E em comparação, você tem que ter 2 casos depois que também é muito importante. Posicionamento e prova. Por que posicionamento e prova? A prova, ele é um mecanismo de anti-objeção. Então, se você tem a prova que o seu produto é bom, você vai ter um mecanismo que não vai fazer as pessoas rejeitarem o seu produto. O que é objeção? É o ato de você não negar o produto de outra pessoa. Então, para você vencer essa objeção, você tem que ter uma prova de que o seu produto é bom. Mas para você ter uma prova, você tem que ter um posicionamento. E ele fala, a sua embalagem, nesse caso, o Audi TT e o Fiat Uno fazem o mesmo, mas atraem universos diferentes. Exige a criação de um slogan, de um pitch de elevador imbatível. Então, o que está mostrando nesses 2 casos? O Audi TT e o Fiat Uno são carros que fazem a mesma coisa. Mas é claro que o Audi ele vai ter alguns incrementos a mais. Ele vai ter coisas a mais no seu produto. Já o Uno ele é considerado um carro popular e básico. Também é um carro bom, mas ele vai ser mais básico em comparação com o Audi. Então, a gente vê que os 2 fazem a mesma coisa, mas são completamente diferentes para públicos diferentes. Então,
é o que eu falei desde o início, o posicionamento sobre quem você é na fila do pão. Então, enquanto você não se posiciona, não adianta nada se você tem uma missão, você tem uma história, você tem uma prova, mas se você não tiver posicionamento, de nada vai valer. E ali fala que o posicionamento ele vai exigir a criação de um slogan e de um pitch de elevador imbatível. O que seria um slogan? Seria uma mensagem inicial, como se fosse uma imagem que retratasse a sua marca. A gente vê que por muitos anos a Coca-Cola, o que representou a Coca-Cola foi o urso polar, e talvez até hoje tenha ainda algumas coisas. E não só como a Coca-Cola, como outras marcas que foram representadas por outros tipos de coisas. Isso é o slogan daquela marca. E o que é um pitch de elevador imbatível? Um elevador de chegar do térreo até ao andar que a pessoa quer, muitas das vezes é alguns segundos. Então você tem que ter um pitch tão bom, você tem que ter uma venda tão boa que nesses apenas alguns segundos você consiga vender o seu produto. E é nisso que retrata sobre o posicionamento. Então, você não apenas ter essas outras etapas, mas saber criar um verdadeiro slogan que vai vender o seu produto antes dele ser vendido e também ter um pitch de elevador que vai fazer o seu produto vender em poucos segundos. Então, indo para essa próxima imagem, a gente vai ver sobre a genialidade técnica não converte, histórias convertem. Nós sabemos muito bem que o cérebro humano, ele adora uma história. Então, a partir do momento que você não sabe contar uma história sobre o seu produto, fica quase que impossível você vendê-lo para outras pessoas, porque o cérebro humano é pautado em histórias. Então, a gente vê diversas pessoas que enganaram outras pessoas ao longo da história pelo simples fato que elas souberam contar histórias. Então, a gente vê a importância de não apenas ter uma técnica que converte para você vender o seu produto, mas você ter uma história também que converte diante do ato da compra da pessoa e da venda do seu produto. E ali é dividido em 6 etapas. Primeiro, a jornada do herói. O que você vai fazer? Ali fala que é o Huck, que é: eu vivia em uma vida normal, até que uma crise quase destruiu tudo. Descobri um método, triunfei e agora ensino o caminho. Então você vai construir uma jornada de um herói. Você vai construir onde você estava, o que você passou e o que você descobriu e como você pode ajudar outra pessoa naquilo que você descobriu. Essa é uma jornada de um herói, é todo um trilhar de uma história até chegar num ponto em que você quer chegar, que é a venda do seu produto ou até mesmo a venda de si mesmo para outra pessoa. Depois é necessário você ter o inimigo em comum, que é: eu sofria de um mal oculto sem perceber, descobri a verdade por trás do sistema e agora quero libertar você também. Porque olha que interessante. Se a gente pega alguns vídeos hoje nas redes sociais, principalmente no YouTube, a gente vai ver que a história que as pessoas contam, elas contam baseada num inimigo comum. Por exemplo, eu acreditava em tal coisa, mas eu fui buscando alguns conhecimentos e descobri essa verdade. Então, esse é um inimigo que eu sofria muito com ele, sofria com esse mal oculto, sem perceber, até que eu descobri a verdade. Então, no ato de eu descobrir a verdade por trás desse sistema, agora eu quero libertar você também. Eu quero transformar o meu mesmo inimigo em seu inimigo. Mostrar também a realidade e a verdade que você não está vendo. É por isso que a gente entra nas redes sociais hoje, a gente vê o tão sucesso que faz aquelas pessoas que falam sobre teoria da conspiração, que falam sobre manipulação e diversas outras coisas. Porque a gente vê que são pessoas que descobriram uma verdade e querem passar para outras pessoas. E a terceira é a jornada do idiota, que é basicamente: eu tentei de tudo e me sentia ridículo. Nada funcionava, até tropeçar no método exato que me salvou. Então, é uma jornada de construção que você vai fazendo aquela pessoa mostrar para ela que você era um idiota porque você não tinha esse conhecimento. A partir do momento que você começou a ter esse conhecimento, você
conseguiu um método que vai fazer também salvar a sua vida. Então você faz aquela pessoa perceber o quanto também ela pode também estar sendo, entre aspas, um idiota de não conhecer aquilo que você sabe. O outro caso é o quarto passo, que é o fracasso e do fracasso à fama, que é eu estava tudo perdido e a falência era certa, até que apliquei a solução que revolucionou minha trajetória. Então a gente vê que isso é normal acontecer nos dias atuais também. O que a pessoa faz? Eu estava lá numa pobreza, numa escassez, até que eu fiz tal coisa que eu comecei a enriquecer, prosperar e crescer grandiosamente. Então, o que o cérebro humano imagina? Aquela pessoa estava na dificuldade, eu também estou nessa dificuldade. Mas aquela pessoa descobriu esse método, e esse método revolucionou a vida dela, que fez ela ter fama e conquistar o sucesso e a prosperidade financeira. Então, o que o cérebro entende? Se aquela pessoa estava onde eu estou hoje, se eu conseguir esse método que ele tem aqui, eu vou alcançar também esse sucesso dele que ele tem aqui. Então, conduz a pessoa diante desse ato que faz ela também querer aquilo que você tem. O quinto é o herói por acidente, que é resolvi meu próprio problema. Meus amigos viram e imploraram para eu ensinar, e o resultado foi tão absurdo que precisei compartilhar. Então, o herói, ele basicamente se transforma em um herói por acidente. É aquela pessoa que ela não queria as coisas, mas de um dia para o outro, ela se transformou conhecida, ela se transformou famosa, porque ela era um herói por acidente. A gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje sobre o caso daquela pessoa da aparição do OVNI. Não sei se foi premeditado, tudo indica que sim, mas talvez ele tenha sido um herói por acidente, porque talvez ele não imaginou ter tanta repercussão ao qual ele está tendo agora. Então, talvez ele seja um tipo de arquétipo que mostra que ele foi um herói por acidente, através daquele ato que ele fez. Então, ele não queria tanta fama assim, mas conseguiu muito mais do que ele queria. E o sexto, somos parecidos. Eu estava exatamente na cadeira que você está hoje. Doía em mim, o que dói em você. Eis a saída. E é basicamente comparado àquilo que já foi mostrado, que é como se fosse o inimigo comum e também mostrar outras jornadas, que é a jornada do idiota. Então, somos parecidos é mostrar para aquela pessoa que ela estava exatamente onde você está hoje. Então, doía da mesma forma que dói em você hoje. E aqui, diante desse ato, ele ativa a reciprocidade, que é como você mostrar para aquela pessoa, eu entendo que você está passando, doía em mim, como também dói em você hoje. Então, eu te entendo, mas eu tenho uma saída para você. E aqui é que muitas vezes as pessoas caem nesses golpes, porque a pessoa, ela conta toda uma história, cria toda uma narrativa por detrás disso. E a pessoa já está fragilizada, ela quer uma solução, ela quer uma saída por um ato de desespero que ela está passando. E vem essas pessoas oportunistas e muitas vezes aproveitam dessas pessoas que estão no momento frágil e acaba então usufruindo daquilo que não é delas. E é muito importante a gente entender isso, que a partir do momento que você tem o conhecimento de si mesmo, você vai se privar de muitas dessas coisas e não cair nessas ciladas. E ele fala, o segredo universal, ninguém gosta de pessoas perfeitas, a vulnerabilidade é a cola da confiança. Então, aquela pessoa que ela é perfeita demais, aquela pessoa que não tem vulnerabilidade nenhuma, que não mostra nenhuma vulnerabilidade, ela não vai ser confiante, não vai transmitir confiança para outras pessoas, pelo simples fato de que as pessoas estão enxergando ela como uma pessoa perfeita. Então, a gente vê a importância disso tudo. Nessa próxima representação, mostra sobre a engenharia da validação contra o ceticismo natural. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê pesos que estão tentando levantar aquela plataforma. Aquela plataforma ela é vista como o valor do profissional. Mas só que para levantar essa plataforma, esses pesos precisam ter o que mostra ali. Credibilidade emprestada, trazer uma autoridade já estabelecida para assinar suas opiniões. O que muitos fazem hoje
é trazer essa credibilidade emprestada. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, eu vou lá e falo para ela, vai lá, dê um depoimento sobre aquilo que eu estou vendendo. Falo que aquilo lá é bom, falo que você me conhece, que eu sou uma pessoa honesta e por aí vai. Então, essa é uma credibilidade emprestada de outras pessoas. Muitas das vezes isso é verdade, mas muitas das vezes também isso é uma forma que as pessoas usam para enganar outras pessoas. Por incrível que pareça, isso acontece constantemente nas redes sociais. Outro, diplomas e certificados, que são estrelinhas no currículo. Porque para pensar, um coronel, ele é mais reconhecido de acordo com as estrelas que ele tem aqui no peito. Então, de acordo com o tanto de estrela que ele tem, demonstra o quão competente e o quão bom ele é naquilo que ele está fazendo. E o quão respeitado também ele será por outras pessoas. Então, esse é o diploma e o certificado dessa pessoa. Então, demonstra para outras pessoas que aquela pessoa é importante e é também conhecedora. Então, o diploma e o certificado é a mesma coisa. Que a partir do momento que você mostra os diplomas e certificados que você tem, você mostra para as pessoas que você é sim um expert, você é sim um especialista, porque você dedicou horas e horas estudando aquilo que você quer ensinar para outras pessoas. Outra coisa são os depoimentos, que é a voz do cliente atestando o resultado na prática. Então, nada melhor do que você ter um cliente falando bem do seu próprio produto. Porque à medida que você vai conhecendo, que você vai tendo clientes, aqueles clientes traz comentários, traz depoimentos que mostram que o seu produto é bom, isso transforma-se também em uma validação para você. Porque para pensar, o que mais vende hoje? São aqueles produtos que tem bastante comentários, tem bastante estrelinhas, então aquilo ali passa uma credibilidade para outras pessoas. Que uma das coisas que a pessoa mais busca quando ela vai comprar alguma coisa é os comentários do que as pessoas falaram sobre o produto e as estrelinhas que aquele produto tem. E por último, os resultados concretos. O peso mais denso, que é o crescimento em faturamento, vidas salvas, tempo otimizado e irrefutável. Então, o maior de todos é os resultados concretos, que mostram que realmente que aquilo que você está ensinando tem resultado, que aquilo que você está vendendo realmente é bom. São os resultados densos diante daquilo que você está fazendo. Então, é o crescimento do seu faturamento, as vidas que são salvas diante daquilo que você está fazendo, vidas que são transformadas, tempo que é otimizado, que não pode ser negado de maneira alguma. E aqui esse protocolo de exposição, que é tirando o holofote da caixa. E ali, 3 etapas novamente, que é o foco singular. Nunca compare o seu degrau 1 com o degrau 10 do vizinho. Escolha apenas uma plataforma de conteúdo para dominar inicialmente. Então, o que muitas pessoas fazem hoje? Elas vão comparar a sua plataforma com a plataforma de uma pessoa que tem 2 milhões de seguidores. Principalmente nas redes sociais, é feito muito isso hoje. Porque elas pegam a comparação. Se esse especialista que eu sigo, que é o especialista que também eu quero me transformar, ele tem 10 milhões de seguidores, eu tenho apenas 50. Se a gente for fazer essa comparação, vai chegar um momento que a gente vai desanimar. Porque essa pessoa de 10 milhões, ela provavelmente já tem uma estrada aí de no mínimo uns 10 ou até mesmo 5 anos de aprendizado constante. Então ele não começou ontem como você começou, ele começou há um bom tempo que você nem sequer imaginava começar naquilo. Então existe toda uma construção. Então é importante você que quer começar numa rede social, não querer começar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, mas foque em uma rede social, invista o seu tempo e a sua energia naquela rede social para que você venha crescer naquilo ali que você está fazendo. E a outra etapa é a cadência implacável. Crie um cronograma inviolável. Elimine o empolgamento efêmero e o desespero de não saber o que postar. A consciência gera familiaridade. Então, a partir do momento que você começa a criar um cronograma que você vai seguir fielmente naquele ato que você está fazendo,
aquilo ali te faz ter constância no seu ato, naquilo que você também está fazendo. Porque você deixa de procrastinar, deixa de deixar para depois, deixa de não focar naquilo que precisa ser feito e começa a focar fielmente. Porque você sabe que o seu resultado depende daquilo que você está fazendo. Então, a partir do momento que você não estipula prazos, não estipula cronograma para aquilo que você faz, você acaba se perdendo ao longo do caminho, pelo simples fato de você estar perdido em tantas possibilidades e tantas oportunidades. E a outra, a distribuição ativa. Postar e esperar o Google te encontrar leva anos. Invista na divulgação, tanto quanto na criação, ads estratégicos, network e recompensas digitais. Porque o que muitas pessoas fazem hoje, elas acham que elas vão postar e, como um ato milagroso, o Google vai achar elas em algum lugar e vai espalhar o vídeo dela, os conteúdos delas para milhares e milhões de pessoas. A gente vê que não funciona dessa forma. Existe toda uma criação de um roteiro por detrás disso. Conforme mostra ali, um ads estratégico, que é você pagar um AdSense, pagar uma divulgação de tráfego pago para que o seu conteúdo seja levado para mais pessoas, para que mais pessoas também venham te conhecer. Então, existe um sacrifício a ser feito durante um certo tempo para que você venha alcançar certos tipos de coisas. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre essa importância de ter toda essa construção ao longo dos anos. Não só apenas de tráfego pago, mas de networking, que é relacionamento entre pessoas, de recompensas também digitais. Então não é só o ato de você estou vendendo alguma coisa, mas sim você dá algo em recompensa àquilo que você está fazendo. Por exemplo, se eu tenho uma loja, se eu estou vendendo alguma coisa, eu posso dar alguma coisa de brinde para fazer a pessoa continuar comprando e sempre voltar na minha loja. Promoções e por aí vai. Aqui você vê a polarização em um subproduto obrigatório do sucesso. Ele fala, quanto mais forte a sua identidade, maior é a reação. Não existe fã fanático sem atrair oposição agressiva. A matemática da eleição. Um político vence com 51% dos votos. Ele governa mesmo com 49% da população rejeitando. Você precisa agradar apenas uma fração mínima do mercado para ser absolutamente bem-sucedido. Ignore o ruído. Então, o que as pessoas acham? Elas acham que precisa ter aceitação de 100% de outras pessoas. Mas a gente vê que é completamente ao contrário. Diante dessa imagem, aqui compara sobre o engajamento e a intensidade. Então, a gente vê que o engajamento e a intensidade, elas vão sempre andar por um caminho reto, que vão ser sempre um caminho juntos. Mas vai chegar um momento que você vai crescer tanto em engajamento, que você vai ter fãs fanáticos, ou seja, são fãs do seu produto, da sua marca e daquilo que você faz, que são fiéis àquilo que você faz. Mas pelo contrário também tem os haters, porque a partir do momento que você começa a ser mais conhecido, os haters vão vir a todo momento. Então, conforme mostra o exemplo da eleição, por mais que uma pessoa que tenha 51% do voto, mesmo assim, se 49% das outras pessoas não estão satisfeitas com aquela pessoa, mesmo assim ela vai governar. Porque o que vale não é o que as outras pessoas acham, mas sim o que a maioria diz sobre isso. Então, se a maioria que você está fazendo fala bem sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu serviço e por aí vai, o que vale é o que estão falando bem. Mas os que estão falando mal, os haters, é o que são consideradas aquelas pessoas insatisfeitas. Porque nada mais é o que elas estão fazendo. Elas estão depositando, querendo depositar em outras pessoas a insatisfação da sua vida. Ou seja, a insatisfação da sua vida ser tão ruim que eu preciso depositar a minha insatisfação em outra pessoa. Então, basicamente, é dessa forma. Querendo ou não, é desse jeito que funciona. Então é importante isso. Quanto mais forte a sua identidade, maior é a reação. Então, a partir do momento, quanto mais você se posicionar fortemente em algo, pode ter certeza, maior vai ser a reação das pessoas querendo te atacar.
E aqui a gente entra o momento em que a força bruta se transforma em inércia. Primeiro, a identidade, conforme a gente tem falado desde o início. Segundo, o conteúdo. Terceiro, a exposição. Quarto, fãs e feedbacks. Quinto, prova social. Sexto, prova de autoridade e também, como sexto ali, preços e autoridade. Então, a gente vê que o momento em que a força brutal se transforma em inércia. E ele fala sobre essa resiliência. O que seria essa inércia? Seria a resiliência, a capacidade de você aguentar paulada até que o motor comece a girar sozinho. Então, o sucesso ele é pautado basicamente nisso. A partir do momento que você começa a ter resiliência, a suportar tudo isso, que você vai assumir uma identidade, você vai compartilhar um conteúdo, você vai se expor, você vai ter fãs e também feedbacks negativos de haters, você vai ter que ter prova de autoridade, prova social, prova de autoridade novamente. Então, a partir do momento que você começa a suportar esses ciclos girando, sem desfalecer, sem se tirar do eixo, sem se tirar de situações que vão te causar alguma coisa que vai prejudicar a você mesmo, você vai suportando certos tipos de situações, vai sendo resiliente. O que é ser resiliente? Resiliente é um termo que foi tirado, se eu não me engano, da física, que mostra sobre uma deformação de um material. Porque o material, ele é um material flexível, ele vai esticando, ele vai se transformando resiliente. Depois ele volta ao seu estado natural, porque ele não é um material deformável, porque ele não é um material que se deforma, mas é um material que ele sai da sua forma natural, mas ele volta para a sua forma natural quando a pressão acaba. Então, basicamente é isso que está mostrando, que a partir do momento que você tem resiliência para suportar as adversidades e as dificuldades, chega um ponto que esse motor vai girar por conta própria. Então, tudo é uma escolha, tudo também é uma questão de você entender o ambiente a qual você está. E por último, a gente vê a genialidade é invisível até ser envelopada. Então entenda isso. Marketing pessoal não é um exercício de egoísmo, é um exercício de arquitetura tática. Você possui uma solução que o mundo precisa, mas o mundo não compra o que não consegue enxergar. Assuma o controle da sua narrativa, construa a sua marca. E construir a sua marca é fundar a empresa mais importante da sua vida, o negócio de ser você. Então, o que foi falado desde o início é a realidade. O mercado ele não vai comprar aquilo que nem sequer ele consegue enxergar, mas ele vai comprar um negócio chamado você a partir do momento que você começar a construir a marca e fundar a empresa mais importante da sua vida. Então, faça isso na sua vida. Comece a conhecer a si mesmo. Comece a conhecer quem você é de verdade. Para que você foi chamado, por que você está aqui. A partir do momento que você começar a construir a você mesmo, eu garanto que é só mudar, que a sua vida vai mudar por completo. E para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, sou o autor deste canal chamado Mente Fé. O que seria o Mente Fé? Um canal voltado para um momento de compartilhamento de ideias, não apenas dentro da fé, mas sim dentro de inteligência emocional, neurociência e também pautado dentro da espiritualidade bíblica. Então aqui nesse canal a gente vai abordar essas três coisas constantemente. Inteligência emocional, neurociência ligada ao comportamento humano e espiritualidade bíblica. Porque são essas três coisas que moldam a realidade, moldam o comportamento de uma pessoa. Porque a partir do momento que ela não tem o controle das suas emoções, controle dos seus comportamentos e o seu controle espiritual, também fica impossível de ela alcançar alguma coisa na sua vida. Então, obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. Se ele mudou, se ele impactou a sua vida, peço um favor para você nesse exato momento. Curte, comenta e compartilha. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo.
o que faltou, o que precisa mudar e o que são as coisas que você quer ver nos próximos vídeos, que será um prazer trazer esse conhecimento para você.